Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 24 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça melhor o poder de Deus. Em tudo somos oprimidos, pobres, perseguidos, abatidos, entregue à morte. E a isso se acrescenta a nossa fragilidade interior. Essa palavra é um dos pilares da Missão Belém, e a nossa história pessoal o demonstra. Tudo o que acontece é claramente mérito de Deus, que escreve certo em linhas tortas. Portanto, não há motivo para desanimar ou desesperar, porque a graça de Deus sempre nos sustenta, quando há sinceridade no nosso coração. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito, eu tive fé e por isso falei, nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje meditamos sobre esse trecho com a ajuda das reflexões matutinas do nosso Papa Francisco. Para ser muito felizes, o segredo consiste em reconhecer-se sempre frágeis e pecadores, ou seja, vasos de barro, aquele material pobre que, contudo, pode conter até o maior tesouro, o poder de Deus que nos salva. Precisamos prestar muita atenção para não cair na tentação de nos maquiarem para parecerem vasos de ouro, hipocritamente suficientes para si mesmos. Nesse quarto capítulo da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala do mistério de Cristo, fala da força do mistério de Cristo e do poder do mistério de Cristo. O apóstolo depois continua com o trecho que lemos. Irmãos, temos um tesouro, Cristo, em vasos de barro. Por conseguinte, este tesouro de Cristo nós o temos sim, mas na nossa fragilidade. Somos de barro. É um grande tesouro em vasos de barro. Mas por quê? A resposta de Paulo é clara, para que se torne evidente que este extraordinário poder pertence a Deus e não a nós. Eis então o poder de Deus, a força de Deus que salva, que cura, e a debilidade do barro que somos nós. Conscientes disso
de que nenhum de nós se pode salvar a si próprio. Todos precisamos do poder de Deus, do poder do Senhor, para sermos salvos. Esta verdade é como refrão constante nas cartas de Paulo. Com efeito, o Senhor diz a Paulo: "O meu poder manifesta-se plenamente na debilidade. Se não há debilidade, o meu poder não se pode manifestar." Eis então a imagem eficaz do vaso, mas vaso frágil, de barro. Assim, quando Paulo se lamenta e pede ao Senhor que o liberte dos ataques de Satanás, que o humilha ou envergonha, o que responde o Senhor? Basta-te a minha graça. Continua a ser barro, que eu tenho o poder da salvação. Precisamente esta é a realidade da nossa vulnerabilidade, porque todos nós somos vulneráveis, frágeis, débeis e temos necessidade de ser curados. Paulo diz isto com vigor na sua carta aos Coríntios. Estamos atribulados, confusos, perseguidos, abatidos como manifestação da nossa debilidade. E esta é a nossa vulnerabilidade. Uma das coisas mais difíceis na vida é reconhecer a própria vulnerabilidade. Às vezes procuramos encobrir a vulnerabilidade para que não se veja, ou mascará-la para que não se veja, ou acabamos por dissimular. O próprio Paulo, no início desse capítulo da segunda carta aos Coríntios, explica dizendo: "Quando caí nas dissimulações vergonhosas." Paulo diz que existe uma hipocrisia para com nós próprios, ou seja, quando eu penso que sou diferente do que realmente sou, penso que não preciso de cura, de apoio, penso que não sou de barro, penso que possuo um tesouro meu. E este é o caminho, a vereda que leva à vaidade, à soberba, ao fechamento daqueles que, não se sentindo de barro, procuram a salvação e a plenitude por si mesmos. Por isso, nunca devemos esquecer que é o poder de Deus que nos salva. Paulo reconhece a nossa vulnerabilidade, dizendo sem meios termos: "Estamos atribulados, mas não esmagados, porque o poder de Deus nos salva." E por esta mesma razão, Paulo reconhece também que estamos abatidos, mas não desesperados. Há algo de Deus que nos dá esperança. E então somos perseguidos, mas não abandonados, esmagados, mas não mortos. Há sempre esta relação entre o barro e o poder, o barro e o tesouro. Assim, de verdade, nós temos um tesouro em vasos de barro, mas a tentação é sempre a mesma: cobrir, dissimular, não acreditar que somos de barro, cedendo assim à nossa hipocrisia e à nossa vaidade. Paulo nos leva a este modo de pensar, de raciocinar, de pregar a palavra de Deus. Há um diálogo entre o tesouro e o barro. Um diálogo que devemos fazer continuamente para sermos honestos. Irmãos, depois dessa simples e rica reflexão do nosso Papa Francisco, vamos ler novamente esse belo trecho de São Paulo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados.
Por toda parte e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito, eu tive fé e por isso falei, nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos sustentará nesse dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática este nosso propósito.
humildes vasos de barro. Paz e alegria a todos. Basta-te a minha graça. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito. Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito.